a intrigante história de um homem que era capaz de armazenar as suas memórias por apenas 20 segundos. Essa é a história de Henry Molaison. Ele foi fruto de uma cirurgia experimental que gerou tudo isso, mas que também revelou segredos profundos do nosso cérebro. Já achou interessante essa história? Então aproveita e já se inscreve aí no canal para que você não perca mais nenhum conteúdo. E também deixa seu like para que o YouTube possa entender a relevância desse material, desse conteúdo. A história de Henry Molaison começa aos 9 anos de idade, porque até aí ele tinha uma vida normal. Mas depois disso ele sofreu um acidente de bicicleta, bateu a cabeça fortemente e teve um traumatismo craniano. No decorrer do tempo, ele começou a ter crises de epilepsia, possivelmente por conta da pancada. Aos 15 anos de idade, Henry Molaison teve seu quadro ainda mais agravado, com enrijecimento de todo o seu corpo e convulsões frequentes. Aos 27 anos, a vida de Henry Molaison estava um inferno. Ele não conseguia mais ter uma vida normal, e nada naquela época, na década de 50, era capaz de amenizar o seu quadro. Diante de todo esse cenário, ele se tornou paciente do Dr. William Becker Scoville. Então foi no ano de 1953 que o Dr. Scoville sugeriu a ele uma cirurgia para que pudesse ser resolvido de uma vez por todas aquele problema. Com a proposta de uma cirurgia experimental, o Dr. Scoville sugeriu que tirassem os hipocampos do cérebro de Henry e possivelmente isso resolveria as crises sem alterar cognitivamente esse homem. Essa era uma grande oportunidade para Henry Molaison e ele então decidiu operar. Após a cirurgia, quando Henry acordou, perceberam então que as suas funções motoras e cognitivas estavam normais. Mas havia um problema com ele. Ele fazia uma pergunta e depois ficava repetindo e repetindo, como se estivesse esquecendo a todo momento. Foi aí que descobriram que com a remoção dos hipocampos, ele desenvolveu amnésia. É como se o disco rígido, como tem em um computador, estivesse cheio e não coubesse mais nenhuma informação. Ou seja, tudo que ele vivenciou antes da cirurgia ele se lembrava, mas depois da cirurgia ele esquecia tudo rapidamente. Os estudos sobre Henry Molaison contribuíram ativamente para a psiquiatria no que se refere à memória. Foi possível concluir que as lembranças não ficam armazenadas de forma aleatória, mas sim com as mais duradouras na camada externa do cérebro, que se chama córtex, sendo então protegidas por um corpo celular de neurônios. Apesar dos acompanhamentos médicos ao longo de todos os anos, Henry não apresentou nenhuma melhora significativa. No ano de 2002, ele assinou um documento para que quando falecesse, o MIT pudesse utilizar o seu cérebro como objeto de estudo. Então foi no ano de 2008 que ele faleceu com insuficiência respiratória aos 82 anos de idade. E como acordado, o seu cérebro foi removido, cortado e colocado em lâminas para ser estudado minuciosamente. E se você for fazer qualquer pesquisa referente à memória, possivelmente você vai se deparar com o Dr. Scoville ou a história de Henry Molaison. E você, conhecia os nossos fatores sobre memória e a história de Henry Molaison? Aproveita então e deixa aí nos comentários que eu quero ver o seu comentário e quero poder responder. Eu agradeço vocês que ficaram até o final desse vídeo, tudo de bom para vocês e tchau, tchau.